Olá, muito boa tarde a você, telespectador do nosso Jornal Girassol. A partir de agora, já está no ar a sua edição desta quarta-feira, 22 de junho do ano 2022. Faltam 2 dias para o São João. A maior festa junina do Nordeste, é isso mesmo. E no Bico do Papagaio nós temos o Arraiá do Centro do Augusto, que esse ano, de forma atípica, acontecerá nos dias 1º, 2º e 3º dia do mês de julho. É isso mesmo. Já está sendo montado o palco, o cenário já está sendo preparado para receber todos aqueles que vão participar das festas juninas no Arraiá do Centro do Augusto. A partir de agora, as informações da região Tocantina. Nós vamos para um giro de notícias. A ADAPEC debate padronização de ações para o fortalecimento da agropecuária em Araguaína. A Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, realizou nesta terça-feira, dia 21, a 5ª reunião descentralizada. As reuniões já foram promovidas nos municípios de Colinas, Porto Nacional, Paraíso e Miracema. O intuito é padronizar ações, alinhar metas e solucionar demandas para valorização profissional e o fortalecimento da agropecuária. Com veto, Bolsonaro sanciona lei que reduz em até 99% dívidas do FIES. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A Lei 14.375 de 2022, que beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o 2º semestre de 2017. Está publicada na edição desta quarta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União. Governo do Tocantins cria Proariranha com foco na conservação da espécie. O governo do Tocantins, por meio da Portaria 70/2022, publicada no Diário Oficial do Estado, criou o Programa de Monitoramento e Conservação da Ariranha, no Parque Estadual do Catalão, região que atua como um dos instrumentos para a conservação da população remanescentes de ariranha. Um intervalo pequenininho e voltaremos com mais informação na sua televisão. De volta com o seu Jornal Girassol desta quarta-feira, falando para toda a região tocantina. Aqui se discute muitos assuntos, se leva até o seu televisor muitas informações. E desta vez tratamos um assunto muito sério, violência doméstica. Você já ouviu falar? O que é violência doméstica contra a mulher? É isso mesmo, feminicídio. Volta e meia, a televisão, o rádio, as mídias sociais estão divulgando notícias desta natureza. E na tarde de hoje, nós vamos ouvir alguém que entende e que está ali para defender a lei, e está ali para defender essas pessoas que estão sofrendo violência em suas casas. A forma como buscar ajuda, a importância de se fazer a denúncia. Vamos então ouvir o nosso defensor público, como se comportar diante dessa violência. A violência doméstica é um problema antigo que insiste em continuar prejudicando a vida de mulheres, tirando a vida de algumas mulheres de nossa sociedade. Para falar sobre isso, estamos com o defensor público Alexandre Maia. Defensor, muitas mulheres têm medo de denunciar, inclusive continuam nessa situação porque o marido, no caso o agressor, é o provedor da família, inclusive dos filhos. Como fazer então nessa situação? Certo, né? Já completamos mais ou menos esse ano, farão 16 anos da Lei Maria da Penha, de sua vigência, e ainda assim nós notamos reiteradamente a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. E existe, como você falou, várias situações na qual a ofendida, a mulher agredida, ela fica receosa de denunciar aquele companheiro, o marido, por ser o provedor da casa. É uma situação de extrema sensibilidade para os olhos das autoridades, mas a lei, claro, ela prevê situações na qual o juiz
quando verificar uma situação de violência doméstica grave, pode determinar o afastamento desse agressor do lar, inclusive implicar a obrigação de prestar ainda os alimentos àquela família, né, à mulher e aos filhos, quando necessário. Então, é verdade que existe essa preocupação, mas existem meios legais. A vítima de violência doméstica não pode se pautar por esse receio de ficar desamparada financeiramente pelo afastamento do agressor, pois existem medidas judiciais cabíveis que podem obrigar e que obrigam esse agressor a continuar fazendo a manutenção daquele lar no qual ele provocou essa situação de violência. Nós estamos falando da violência física, que nesse caso gera o afastamento do agressor da família, porém existem outros tipos de violência, que inclusive vêm antes da física. É verdade, a violência física é apenas um dos aspectos da violência doméstica familiar contra a mulher. Existe também a violência emocional, psicológica, na qual há constantes humilhações, subjugação da mulher, a violência moral, no qual a honra dessa mulher ela também é atacada pelo agressor, violência patrimonial, na qual o agressor ele usurpa ou toma de conta de do patrimônio dessa mulher, violência sexual também, na situação de obrigar a fazer atos sexuais sem a sua vontade ou até mesmo intervir de maneira unilateral nos métodos contraceptivos utilizados pela mulher. E são todas essas facetas de violência doméstica e familiar, não só a violência física. É claro que algumas dessas violências elas são menores, mas são indicativos progressivos de uma violência maior. Daí a importância sempre de manter a população alerta, que as mulheres tenham entendimento dos tipos de violência que podem estar sofrendo e da necessidade da denúncia. A denúncia pode ser feita na delegacia da mulher e também em outras instituições, como a própria Defensoria Pública ou o Ministério Público. Esse tipo de denúncia vai ser apurada pelas instituições competentes e pode verificar se ou não a ocorrência de um crime. Nem todas essas violências vão corresponder diretamente a um crime, mas todas essas violências vão gerar uma consequência para aquele agressor, seja de uma colocação de uma medida protetiva, de uma restrição de comunicação com a vítima ou até gerar um processo criminal na qual ele vai responder perante a justiça. O senhor falou sobre a progressão da violência. Vamos falar sobre esse assunto para quem está em casa entender de uma forma assim. A violência geralmente vai progredindo e não regride, porque muitas vezes a mulher fica falando, mas ele vai mudar, ele vai melhorar. Como é essa situação geralmente na prática? Bom, na prática nós temos visto demais a violência doméstica numa forma progressiva, como eu falei mais cedo. A primeira violência que se manifesta é a violência de gênero, na qual o homem se acha superior à mulher, subjugando-a, determinando quais são os locais onde pode ir, onde não pode ir, com quem deve ou não falar. E esse tipo de restrição sobre a vida, sobre o corpo da mulher, são indicativos de alerta, para que essa vítima ela se coloque numa posição de atenção e verificar se ela está sofrendo algum tipo de violência. Essas pequenas violências que são pequenas em relação ao todo, mas são sim violências, elas vão calçando, pavimentando o caminho na qual o agressor ele vai se sentir mais confortável em progredir para uma violência psicológica, ameaçar a vítima e chegar ao ponto, inclusive, das vias de fato, da lesão corporal e, no último caso, até do feminicídio. Então, é muito importante, se ressalta a importância de as mulheres terem noção desse tipo de violência que podem estar sofrendo e a necessidade que tem de denunciar. Aqui eu friso novamente as instituições da qual a vítima pode se valer. Sempre a delegacia, a Polícia Civil. Aqui em Augustinópolis nós temos a delegacia especializada na violência doméstica contra a mulher. A Defensoria Pública também ele faz esse tipo de atendimento e o próprio Ministério Público também, do Estado do Tocantins. Então, são instituições que todas tratam da mesma finalidade, da proteção da vítima, que no caso a mulher, na situação de vulnerabilidade e violência doméstica familiar. Tem uma dúvida frequente
aqui quanto a esse assunto, o pessoal de casa que às vezes fala assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, então não vou denunciar. Mas se eu denunciar, daqui a pouco essa mulher vai lá e retira a denúncia, volta com esse marido. Como fica essa situação? Devemos denunciar ou não? Essa é uma dúvida pertinente e está sempre acontecendo no dia a dia. O que acontece? A violência doméstica contra a mulher, sobretudo nas situações de lesão corporal, de situações mais gravosas envolvendo a violência física, elas não dependem mais da vontade da ofendida, da vítima, em prestar essa denúncia. Então, já tem algum tempo que a legislação foi alterada e são situações de ação penal pública. O que significa isso? Significa que, quando há esse tipo de ocorrência mais grave, de vias de fato, lesão corporal, tentativa de feminicídio, a população em geral está legitimada. Todos os vizinhos, algum familiar que tenha conhecimento de que aquela vítima, aquela mulher está sofrendo um tipo de agressão doméstica, do marido, do companheiro, tem o dever legal e o dever moral, e o dever de cidadão de informar as autoridades, polícia militar, polícia civil e qualquer outra instituição que possa ajudá-la. E aí sempre fica aquela pergunta, o familiar, o vizinho, mas eu falo, eu denuncio, mas daqui a pouco aquele casal volta e retorna, e eu fico como mal visto da situação. Isso já aconteceu demais, aqui, casos semelhantes na defensoria. Mas a gente ainda assim reforça, é importante pecar pelo excesso do que pela omissão. Às vezes, a ausência de uma denúncia por quem conhece uma situação de violência doméstica pode gerar uma consequência muito pior. Então, é melhor você denunciar e que aquela situação seja apurada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, do que uma omissão que pode gerar, inclusive, um óbito, gerar a morte daquela vítima. Então, não se preocupe em ficar mal visto pelo casal, inclusive denúncias são anônimas, elas podem ser anônimas, não precisa indicar quem que está denunciando, mas se você tem conhecimento de uma situação de violência doméstica, sobretudo no flagrante, seja vizinho, seja familiar, seja um amigo que está conhecendo aquela situação, a gente pede que denuncie. É importante, quando aquele agressor ele sofre algum tipo de consequência de responder às autoridades, verificar a responsabilidade de suas condutas, certamente ele vai repensar na continuidade dessa violência doméstica. Então, eu reforço sim o recado, denuncie sempre que possível, não seja parte dessa omissão. Muito obrigado ao doutor Alexandre Maia, o nosso defensor, que também trouxe esclarecimento sobre essa violência que impera na maioria dos lares e a forma como a pessoa que sofre a agressão deve procurar medidas que evitem e que afastem o agressor do seu familiar. Portanto, ao nosso defensor, nós queremos agradecer muitíssimo pelas informações cedidas ao seu jornal Girassol. Vamos a um pequeno intervalo e já voltaremos com mais informação na sua televisão. De volta com seu jornal Girassol, buscando levar até seu televisor as informações que são notícia todos os dias. Falamos agora de um programa que já tem cadeira cativa aqui na TV Girassol. É o programa da nossa colega Aline, Cá Entre Nós. Entre Nós. É um programa de entretenimento, de informação, beleza, moda, tudo que você pensar. E hoje ela vem falar sobre Botox. É isso. É que a maioria das mulheres usam para eliminar aquelas ruguinhas, pé de galinha em volta dos olhos, melhorar a estética, melhorar a beleza e, claro, a saúde. Vamos então à matéria. Pele lisinha, expressão suave e um efeito rejuvenescedor. O Botox é um aliado dos homens e mulheres que querem manter uma aparência jovem por mais tempo. Hoje estamos na Odonto Company de Augustinópolis, conversando com a doutora Aline para sabermos mais sobre o tão desejado Botox. Doutora, como funciona e quais são os benefícios da toxina botulínica mais conhecida como Botox? O Botox ele age
na pele, inibindo um neurotransmissor que chama acetilcolina, e assim ele vai relaxar os músculos da pele. Assim, eliminando as rugas dos olhos, famosos pés de galinha, as rugas da fronte, na testa, aquela famosa carinha de brava, carinha de cheiro ruim, que fica aquelas ruguinhas que a maioria das mulheres e homens também não gostam. E também ela traz um viço na pele, aquela coisa brilhante, como se estivesse relaxado, mais bonita, tivesse acabado de passar daquele creminho à noite. E o efeito é imediato? Assim que a pessoa sai da clínica, já sai com um rosto assim, totalmente diferente? Como é que funciona? Não. O efeito ele começa a partir de 2 dias. Você já começa a notar o efeito do Botox, já começa a ver aquele viço na pele que eu acabei de falar. E com 15 dias, a gente tem o efeito real do Botox, que é 0 rugas, 0 expressão, zero pezinhos de galinha. E depois disso, quanto tempo dura o efeito do Botox até que os sinais de envelhecimento voltem a aparecer? O Botox ele tem uma duração média de 4 a 6 meses. Isso vai depender muito do teu cuidado com a pele. Como assim, Aline? Se você usa protetor solar, se você bebe bastante água, se hidrata, passa um hidratante na pele. Naquelas pessoas que têm essa rotina diária, a tendência é sempre durar mais. Mas, em média, de 4 a 6 meses, a duração do Botox está aí para trazer aquela leveza para a pele, aquela pele mais lisinha para a gente. E tem muita gente em casa que está nos assistindo e fica se perguntando, Botox é perigoso? A aplicação é dolorosa? Não. Botox não é perigoso. Certo que tem algumas contraindicações. Qual contraindicações são essas? Lactantes, gestantes, pacientes que têm algum dano neurológico. E esses apenas, não tem nenhuma contraindicação a não ser essa. São pacientes específicos que têm algum tipo de doença autoimune. Fora isso, não tem nenhum problema, é uma toxina tranquila e só vem trazer alegria para a gente. Que bom. Então, pessoal, cuidado aí. Se você tem alguma contraindicação das que foram citadas aqui, não vá se arriscar, né? Não vai arriscar, que não é legal. Pode trazer alguma coisa aí, principalmente em doenças autoimunes, pode trazer uma alergia, não pela toxina. Isso é bom lembrar, que muitas pessoas perguntam se toxina botulínica causa alergia. Não causa alergia. O que pode acontecer é que você tem alguma doença autoimune, alguma coisa na sua pele que possa trazer alguma alergia, mas a toxina botulínica em si não. E na hora da aplicação, é dolorosa? Como é que funciona isso? Não, é bem tranquilo, é bem suportável. Eu me arrisco a dizer que é 0 dor. E a gente também usa um pequeno artifício na hora da aplicação que a gente meio que inibe, tenta fazer com que o cérebro não faça com que você não sinta essa dor. A gente usa um pequeno vibrador na pele, que aí a gente meio que engana o cérebro referente a essa dor, mas é mínima, é coisa totalmente suportável. Distrai o cérebro da dor, é isso? Exatamente, a gente dá uma distraídazinha para que você não sinta dor. E o Botox funciona apenas para um objetivo estético ou também tem outros objetivos? Ele também tem outros objetivos, dentre eles, quem sofre muita enxaqueca, quem tem um apertamento dentário, que acorda de manhã com aquela dor e que não conseguiu um resultado ainda eficaz só com a placa mil relaxante, a gente consegue relaxar um pouco do masseter, que é o músculo aqui da face, que é bem rígido, e um pouco da têmpora também, que aí faz com que a gente diminua essa carga nos dentes. Além do sorriso gengival, que a maioria das mulheres que se incomodam mais com o sorriso gengival, que às vezes na hora de rir aparece mais gengiva do que o dente. Então a gente consegue corrigir também com alguns pontinhos de Botox. Muitas informações, então, para quem está em casa e quer saber mais sobre o Botox. E como é que a pessoa faz para agendar a sua consulta, para saber se ela precisa usar Botox, se pode, aqui na Odonto Company? A gente faz uma avaliação,
faz uma anamnese geral, não só facial, mas toda do paciente, não somente dente que a gente trata aqui, a gente trata a saúde como um todo. Aí a gente faz a anamnese total também, facial, e você liga aqui ou manda um WhatsApp na Odonto Company, que a gente está feliz em receber vocês. Muito obrigada, doutora, pelas informações. E agora você já conhece mais sobre esse tão desejado Botox e já viu aí todas as informações necessárias para saber se você pode aplicar ou não. Um pequeno intervalo e a gente volta com mais informação na sua televisão. De volta com seu Jornal Girassol desta quarta-feira. Falamos agora de um assunto que é notícia, que é visível e que acontece na maioria dos lares brasileiros. O mês de junho também se comemora Junho Violeta, de conscientização sobre a violência contra o idoso. Aqueles que não morrerem cedo vão ficar idosos. Esta é uma realidade. E quando ficamos idosos, que começamos a depender daqueles que nós ajudamos ao longo do caminho, aí começa a violência. Os maus tratos, a falta de respeito, a falta de carinho, falta de humanidade para com esses seres. Então, nesta tarde, nós vamos ouvir conselhos, informações e como seguir dentro dos lares para evitar esta violência. Falamos então com a nossa psicóloga Thaís Braga. Vamos à matéria. Estamos no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Augustinópolis, com a psicóloga Thaís Braga, para falarmos sobre a campanha Junho Violeta. Thaís, o que é enfatizado nessa campanha e quais são as ações realizadas? Então, a campanha Junho Violeta, ela vem trabalhar a questão da violência contra o idoso, né, contra a pessoa idosa. Essa campanha ela foi intitulada pela ONU, né, em 2006, justamente para chamar a atenção da população, né, contra as violências que aconteciam contra os idosos, né, no caso a pessoa da terceira idade. E aí nós temos também um dia específico, né, desse mês de junho, que é o dia 15, que ele venceu o Dia Mundial da Campanha contra o Idoso, né, da violência contra o idoso. E aí as ações que a gente geralmente trabalha com palestras, né, palestras informativas, né, para esse público, para que eles venham se conscientizar do que seria a violência. Então, temos o dia 15 de junho, né, que é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, né? Além de trabalharmos aí com palestras dinâmicas, né, durante todo o mês de junho, a gente tem um dia específico, né, para trabalhar também essa campanha. E é importante ressaltarmos para quem está em casa que violência não é simplesmente o ato físico. Existem outros tipos de violência. Quais são as mais comuns, os tipos mais comuns cometidos contra idosos? Perfeito. A violência contra o idoso, a gente, como você falou, né, quando fala em violência, a gente lembra só de violência física, né, de agressão. Porém, existem outros tipos de violência, né? Nós temos aí a violência psicológica, né, que são como você fala palavras em formas agressivas para o idoso, né? Você acaba que manipula ele em alguma coisa, chantageia ele em alguma coisa, né? Temos também a violência patrimonial, que vem ser quando tem o cuidador, a pessoa responsável, né, pelo idoso, que ele toma de conta dos seus bens, né, em questão financeira também. E aí, ao invés de ele utilizar aquele bem para estar ajudando o idoso, né, ou seja, o salário, ou seja, outro meio que ele tem de se manter, ele acaba que tira parte, né? Então, assim, ele não utiliza tudo para o idoso, né? Ele não apresenta tudo que é do idoso para ele acaba que tira uma parte, né? A gente tem isso como violência patrimonial. Temos também a negligência, né, que é quando você deixa de fazer aquilo que tem que ser feito pelo idoso, né? Você se omite a ajudar ele. Por mais que você seja o responsável, a pessoa que esteja ali para cuidar dele, você se omite a fazer,
Então, de certa forma, você está negligenciando, né? É uma violência também contra o idoso. E temos a violência física em si, que são aquelas que ocorrem sim, agressão, né? Que deixam marcas, né? No idoso. E aí a gente tem esse grupo, né? De violência, podemos dizer assim, que é marcada, né, na vida do idoso. Então, a gente tem em mente que não é só a violência física, tá? Tem outras violências que podem estar atingindo essa faixa etária também. Outro problema é que, infelizmente, às vezes o idoso fica preocupado, fica com medo de denunciar e acaba deixando essa violência ali velada. Como faz para identificar? Então, essa é uma outra questão, né, que tem muito trabalho com eles. Porque, assim, às vezes a gente tem essa violência cometida por pessoas de fora, né, que são chamadas para trabalhar, porque são responsáveis por esse idoso. Outras vezes não, são pessoas de casa mesmo, né, um filho, um neto, alguém meio próximo. E aí, quando eles cometem esse tipo de violência, às vezes mexe muito com o emocional do idoso. Então, por ele ser um idoso, né, e por ser alguém da própria família dele, ele fica meio reprimido a denunciar, né? Por mais que ele saiba que é um caso que tem que ser denunciado, ele fica reprimido por ser alguém que ele ama, né? Mexer com o emocional dele. Então, aí isso tem que ser trabalhado, porque por mais que seja essa pessoa, a gente indica que procure algum órgão, né? Para que a gente possa estar auxiliando eles a como seguir, né? Como que ele vai denunciar, como que vai ser feito esse processo. Aí nós temos o CRAS, né, que hoje nós trabalhamos, temos também o CREAS, que é um outro órgão que pode estar atendendo essa faixa etária, né, esse tipo de violência, esse tipo de denúncia. Temos também o Disque 100, né, que é um número muito utilizado, tanto para fazer essas denúncias contra o idoso ou contra outra faixa etária, né? E aí identificar, às vezes o idoso, ele é um idoso que ele é assíduo, né? Que ele é um idoso que participante, que ele conversa, né? E quando vem acontecer as violências, ele acaba se reprimindo, né? E é interessante a gente estar sempre observando as pessoas mais próximas, o corpo do idoso, né? Se não tem algum hematoma, às vezes idoso que usa óculos, se não está rachado, quebrado, porque às vezes com a violência física, né? Em algum toque, algum empurrão, o idoso pode cair, se machucar, quebrar um óculos, né? Sempre vão estar atentos a esses sinais. A questão também de mudança frequente de médico, né? Às vezes o idoso, ele vai em um médico frequentemente, um só médico. E aí, quando começa a ocorrer essas violências físicas, né, o responsável, a pessoa que está lá sempre com o idoso, acaba que muda frequentemente de médico. Para quê? Para que ele não perceba, né, que o idoso está tendo mudança de comportamento, né, está tendo manchas no corpo, algo do tipo. Então, é sempre bom o responsável, né, no caso a família desse idoso, está sempre atento, né? Que às vezes a pessoa que eles chamam para dentro de casa para cuidar do idoso, né? Para ver se não está acontecendo alguma violência, para ver se não está infringindo alguma regra ali que lhe é imposta, né? Então é sempre bom a gente estar sempre analisando esse idoso, né? O comportamento dele, porque nada muda por acaso. Né? Se o idoso tem um comportamento X, em determinado momento ele muda aquele comportamento, é porque tem algo por trás, né? Então é sempre interessante estar de olho nisso. Isso serve tanto para a criança, adolescente, quanto para o idoso também. E é triste que você falou que muitas vezes a violência é praticada por alguém da própria família. Qual é o impacto disso na mente da pessoa idosa? Então, é verdade, né? Às vezes a gente fala em violência, isso remete a pessoas de fora, né? Porém, não é assim que funciona, né? Muitas vezes partes de casa, né? Dentro de casa. E o idoso, como eu falei para você, ele tem aquele impacto emocional, né? É alguém de dentro de casa, às vezes é um filho, é um neto, é alguém que ele cuidou com tanto carinho, né? E chega em determinado momento, age dessa forma com ele, né? Ele fica impactado, ele fica triste, né? E logo de primeira instância ele não vai conseguir fazer essa denúncia, por mais que ele saiba que é errado, ele não vai conseguir, né? Então, assim, é muito impactante, é muito doloroso para ele. Então, se tiver um outro alguém de fora que consiga identificar, né, essa violência, que esteja lá próximo para ajudar nessa questão da denúncia, seria muito mais fácil, mais relevante para ele, né? Não seria tão prejudicial para o emocional dele, né? Porque para o físico já vai ser, ele vai estar sofrendo essa violência, né? Mas aí se tivesse uma outra pessoa para estar mais próximo e ajudar, auxiliando ele, né, seria muito interessante e relevante também. E é importante lembrarmos que esse mês de junho é dedicado a esse assunto, mas o cuidado deve ser tomado durante o ano inteiro, certo? É verdade. Temos a campanha, né, que é trabalhada no mês de junho,
Porém, a gente deve estar tendo esse cuidado durante todo o ano, né? Assim como as demais campanhas que a gente trabalha anualmente, né? A gente tem um foco, né, no mês, que é um mês que é tido para chamar mais atenção, né, da população, da sociedade, mas o trabalhar é um trabalhar contínuo, né? Vai aí de ano em ano entrando e saindo sem deixar esses cuidados, né? É super importante a gente estar sempre deixando isso bem claro, que a campanha tem um mês específico, mas que o assunto tem que ser trabalhado durante todo o ano. De volta no seu televisor, trazendo informações do Bico do Papagaio e de toda a região tocantina. Quando falamos em comunicação, ontem se comemorou o Dia da Mídia. É isso mesmo. A facilidade das conexões, a acessibilidade às comunicações em todos os meios, formatos. É preciso que você tenha uma internet boa. E aqui em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, você pode contar com a Júpiter. É isso mesmo. Além de um preço acessível, entrega o que anuncia. Júpiter Internet, a facilidade com a qualidade que você precisa. Desta vez falamos em nome do posto Treiciane. É isso mesmo, combustível de qualidade, atendimento personalizado. Ali se trata bem o seu carro e você. E você também pode abastecer o seu tanque. Quer uma alimentação de qualidade? Isso mesmo, selecionada. Churrascaria no posto Treiciane. Você come bem e seu carro abastece bem. Posto Treiciane, no centro da cidade. Faça uma visita. Chegamos ao final do seu Jornal Girassol, mas fica um convite para você nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou mesmo no WhatsApp, e ainda tvgirassol.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado e até amanhã.